Olá, meus amigos e amigas, estou aqui de volta para esse nosso encontro de sempre. Você que está me acompanhando ou você que agora entrou aqui e não sabe quem eu sou a Marlene Deon, astróloga e jornalista também, falando de astrologia levada a sério, tá certo? E são poucos, né, aquelas pessoas que olham para o céu, assim como nem todos, às vezes, seguem as indicações para cada signo. Você gosta desses assuntos? Não esqueça de se inscrever no canal, dê o seu like, compartilhe, passe para os seus amigos, para a gente sempre se encontrar aqui. Mas você gosta, contudo, de conferir, talvez até por uma certa curiosidade, né? Todo mundo tem uma curiosidade. Aí eu penso comigo, será que é para tirar a dúvida de verdade ou apenas para checar e poder dizer, bom, o astrólogo, a astrologia acertou ou errou? Os mais antigos e profetas, eles já disseram, e acredito que muitos, aqueles que acompanham por aqui e até já leram sobre o Apocalipse bíblico e do cristianismo, em que fala sobre o fim de um tempo e que depois de tanta dor, destruição, sofrimento, não é verdade, o demônio seria acorrentado e teríamos então paz por mais 1000 anos. Que maravilha! Mas como saber disso se o próprio Jesus Cristo de Nazaré foi crucificado? Isto, por acaso, não foi um apocalipse daquela época, daquele tempo? Por que eu digo isso? Dessa forma é que segue a história. Então você pense que em cada tempo, a cada gerações que passamos por este apocalipse, as coisas vão se sucedendo e retornando e acontecendo. Como o que começou com a chegada da pandemia, não é? Que é mais apocalipse do que isso, mais sofrimento, e que se espalhou muito rapidamente pelo planeta Terra. Todo fazendo despertar a grande besta, o 666, relacionada conforme as profecias, a religião, um 6 é a religião, o outro a economia e o outro a política, numa concentração de extremos opostos e que se resume numa palavra: polarização. Veja só, é profundo, é para se refletir. Gente, no que eu tenho acompanhado aqui, né, meus amigos e minhas amigas, diariamente nas redes sociais, sobretudo nas notícias, informações mais recentes, nos canais de comunicação, e que me reservo até a nem comentar muito sobre o desrespeito, não é, de tantos palavrões, xingamentos, calúnias, e aí veja, coisa que vem por parte das mais diversas classes sociais, entendeu? E que preferem seguir o quê? A energia dos 7 pecados capitais, que segundo a doutrina cristã e do evangelho, tratam-se dos principais erros ou vícios que dão origem às diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Em outras palavras, eu digo, pecados capitais, que se refere na doutrina do cristianismo como a raiz dos pecados, que pelas más ações e dos maus pensamentos. E é por isso também que se diz que os 7 pecados capitais, eles não são ações concretas, mas tendências humanas ao vício. Numa leitura atenta da Bíblia, pode-se encontrar lá cada um deles. E lembrando que na primeira lista traziam-se 8 em vez de 7, sendo a oitava, o oitavo pecado capital, a tristeza. E aí, como eu traduzo isso, ou como traduzir isso? Que depois de tanta avareza, soberba, luxúria, inveja, ira, gula e preguiça, vem então no final de todo esse embate aí, exacerbado e praticado, a tristeza. E como resultado acompanhada pelo quê? Pela decepção, frustração, perda, cansaço, caos e a vitimização. Fazendo então um recorte aí dos mais recentes acontecimentos em torno das campanhas eleitorais, temos como destaque sendo colocado em prática, e o mais forte deles, o pecado da ira, do ódio, que também está associado à intolerância
e que por conta disso, no caso, o ataque que não mede limites e que detém um nível de poder absurdo, contaminando o meio em que vivemos. E aí, junto a tudo isso, a soberba, no caso a arrogância, a prepotência, que não tem interesse em ouvir o que o outro diz, sobre o que pensa ou o que o outro deseja. Quando eu digo que existe uma conexão astrológica em referência aos análises da indicação de tendências, sejam elas individuais ou até mesmo coletivas, no que interliga algumas práticas aí, não é por acaso que na lista dos 7 pecados capitais eu associo a frequência e a energia de cada planeta pelo que limite do universo para a Terra, de acordo e de como se posiciona na mandala astral ou mesmo aí no mapa astral, no zodíaco, que a gente calcula, que a gente interpreta, é a linha do destino com este universo zodiacal. E este é um tema muito interessante, que eu já estou preparando, viu, para trazer aqui para você. Mas claro, para depois de toda essa tempestade recente que estamos vivenciando e que toca a cada um de nós e do próprio comportamento dos cristãos e seguidores do Evangelho. Então, sem querer ditar ou influenciar ninguém, eu tenho tirado as minhas conclusões, tá certo? E diante de tantos absurdos que assisto ou assistimos, você aí também, e os comparados aos trânsitos e energias dos planetas em movimento no zodíaco, então isto é para no intuito de atender até a minha própria indignação e a de muitos por aí que eu sei também. É só você dar aí um like, gosta desses assuntos, se inscrever, que saberá quando eu postar sobre este tema. Os 7 pecados capitais e a versão astrológica conectada à energia dos planetas, signos e pelos aspectos atuais. E outros assuntos, previsões, signos, tudo que você está vendo aí, pode acompanhar até nos vídeos que eu já postei e saber muito mais sobre astrologia. Então não esqueça, se inscreva, compartilhe, se inscreva para mim atingir aquele limite necessário para a gente poder sempre continuar aqui com você. Lembrando uma vez mais que a astrologia, quero lembrar muito bem isso, deixar aqui grifado isso, ela não tem partido e não estou me baseando em pesquisas divulgadas sobre o que vou relatar aqui. Então preste atenção, cada dia é um momento diferente. Mas vamos então a uma análise astrológico muito rápido, um pouco resumido, sobre a eleição que acontece agora no dia 30 de outubro. Então tá aqui, ó, gente. Vou mostrar para você o mapa que eu fiz para interpretar do dia da eleição, né? E não reparei que tem uns picotados em cima, foi o meu passarinho aqui, o Oriel, que eu solto pela casa. Esqueci na mesa o mapa, ele foi lá e picotou tudo. Eu tive que salvar aqui o que eu já tinha feito. Então veja só, as influências, tudo isso. Então eu vou te explicar, interpretar e analisar esta posição planetária do dia 30. Veja só, como está esse céu. Urano continua em retrocesso sobre o signo de Touro, enquanto Saturno já liberando a sua energia em movimento pela via certa, ainda numa sensível sintonia a Urano. Mas ele está agora se descolando dessa vibração que todo mundo diz aí, né, a guerra dos titãs e tal, aquele aspecto negativo. Então Urano já vai se descolando dessa vibração saturniana, que fica então mais leve, mostrando um caminho mais concreto. Diria, vão colocando a ordem na casa, mesmo na sua lentidão. Pede resiliência, que significa vamos retomar a forma original após termos sido submetidos a uma deformação elástica, foi esticando, num sentido figurado, a capacidade então de se adaptar ao que vem por aí, certo? Aí nós temos o Sol junto de Vênus, que é um planeta de energia feminina, exaltando esta força com o aval do próprio Sol, que reflete masculino, acrescentando a ação rápida do planeta Mercúrio, que muito espertinho, ele se movimenta rápido no zodíaco, ele já se aproxima destes dois para dar um suporte. Então seria aí nessa ajuda a juventude, o mundo estudantil, o mundo dos jovens. O ponto nervoso, como eu digo,
aquele lugar lá do zodíaco onde são resolvidas as coisas, neste caso, a urna, né, no dia da eleição, a urna eletrônica, vem do comando de Júpiter, que é o grande monarca que está de volta em Peixes, se unindo ao seu parceiro e cúmplice Netuno, que é o sonhador, né? Está sempre devaneando, mas que agora ele é puxado para a realidade pelo Senhor da Justiça, ambos em retrocesso. Anote bem, isto é, puxando a corda pela sua energia, aplicando as leis, segurando assim toda esta impulsividade surtada que vem de Marte, que neste dia 30 entra também em retrocesso, justo no dia da eleição, sobre o signo de Gêmeos. E este guerreiro celeste, tão afoito, cheio de vontades, né, para agir, para combater, para atacar, tem aí então um freio, puxado violentamente pelas forças, como disse, de Júpiter e Netuno. Então, isso é porque estão conectados por um aspecto de quadratura, que não se considera positivo, mas aqui temos uma ativação oportuna para este momento. Embora não se perde o risco de violência aplicada aí pela manipulação, parte de assédio e outra pela esperteza, na intenção de mudar os pensamentos do coletivo ou até das pessoas. Isso, na verdade, é uma realidade numa campanha entre candidatos, lógico, e especialmente numa tão diferente eleição polarizada como agora, como esta que acontece dia 30. Uma luta, um embate realmente gigantesco, né? Puxa para lá, puxa para cá, morde, assopra, e aí tudo bem. Mas a questão é que o análise astrológico ele aglomera diversas situações, com informações confusas e de ameaças. Ganância e poder têm tudo a ver com essa configuração de Marte, se sentindo retraído por entrar no seu movimento de via da contramão. Isso, na verdade, não é um bom sinal nos parâmetros da astrologia, porque anula qualquer tipo de conformismo ou de aceitação. E depende do resultado, né? Depende do resultado, haverá sim muitos contratempos. Digamos assim, do dia da eleição e logo depois, por reações, tentativas e empenho de luta absurda para fazer valer o quê? Vontades e caprichos, né? Me dá o doce, me dá de volta o doce, me dá o doce, aquela coisa que nem criança, brigando. Do tal, perdi uma batalha, né? Mas a guerra não acabou. E aí? Estou dizendo que eu não vejo esta demanda política acabar já no dia da eleição. Mas aí será um outro capítulo, né? Que a gente pode analisar aqui e ir revendo e rever para os próximos períodos, que você que me acompanha vai saber, pela movimentação, né, pelos segmentos dos planetas influenciais e influências aí pelos aspectos gerais. Agora, o fechamento, fecha tudo isso, acontece na verdade pela energia que decide a eleição, através das urnas, do voto, simples assim, que lá é depositado e impossível de ser mudado, não importa as ofensas ou as brigas ou bate-boca, você entendeu? Então é essa tendência em astrologia, e quando se faz uma previsão, que digo não é precisão, por isso é uma previsão, e é por isso uma análise sobre o período e assinada ou direcionada pela posição lunar. Isto é, por quê? Porque a lua é que rege a tendência, a vontade e o que será, e o que a intenção da população, do coletivo, das comunidades. E ela está envolvida por uma penumbra. Olha só, uma sombra, eu diria secreta, porque se movimenta no dia 30 de outubro de 2022, né, no dia da eleição, sobre o signo de Capricórnio, é lá que ela está. E em sensível conexão, ou a cada instante se aproximando para uma conjunção com Plutão, que está ali também, cruzando a linha da órbita deste planeta. Ele está ali, neste signo. E se torna então um aliado desta Lua, que vai para a crescente. A Lua está aumentando a luminosidade. Ela está crescendo, isto é, mostrando
a tal luz no fim do túnel, clareando para uma decisão muito plena e consciente. Traduz prudência, traz consciência sobre o valor real do voto. A energia de uma lua em Capricórnio, ela diz que a brincadeira acabou, certo? Valoriza a tolerância e traz muita seriedade. O voto da população reflete no dia a busca do quê? Da compensação daquele desamparo, daquela falta de afeto, de atenção que ela recebeu no passado. É amadurecimento. Existe no coletivo uma pausa para a reflexão maior sobre todos os acontecimentos. Gente, me deu até um arrepio agora, não sei porquê. Mas nota-se um afastamento, isto é, um silêncio profundo que dificulta aí em tirar, no caso, a verdade do eleitor. Ninguém sabe de verdade o que vai acontecer. Não adianta tanta pesquisa. Não deseja se expor, essa é a verdade, em demasia. Cauteloso, cuidadoso, se afasta. Mais difícil, por isso o que pode surpreender de fato, porque a transformação e a transmutação que já vem ocorrendo durante o mês de outubro, sendo feita aí pelo astral e já há alguns dias, muito mais, no mínimo uns 10 dias de eleição foi aumentando isso, como está em Capricórnio, a morada que eu digo do sisudo, né, que parece que está sendo de mau humor, o Saturno, e ali tocada também por Plutão, impera o segredo, o silêncio, num desejo profundo de fazer acontecer a sua vontade. Eu diria que é a mesma coisa, quando chega em um ponto de exaustão e não existe mais o interesse ou a vontade de debater, de questionar, mas apenas de observar a distância, ficar de olho, para tomar então a sua decisão na hora H. Esta é toda a reflexão, o clima, a energia que está envolvendo a eleição, a população no dia do voto. Pois é assim, a energia do próprio Capricórnio, que na hora que ele se enche mesmo de verdade de uma situação, ele faz o quê? Não reage mais e vai seguir a sua meta. E o que acha mais correto de acordo com o seu julgamento. E até se afasta, se isola. E aí a resposta teremos então no resultado esta ativação coletiva, no mesmo dia, acontecendo tudo no mesmo dia. Então há uma influência um tanto sombria de receios quanto à violência pairando no horizonte. Sem dúvida, esta é uma eleição de grande repercussão mundial. O mundo todo com olhares voltados para o Brasil. Tanto é que a guerra está rolando lá na Rússia, né? Com risco inclusive de ataques nucleares, é sério, especialmente pelas influências ocasionadas pelo próprio Marte, que permanecerá no retrocesso, ele vai continuar. Muita coisa em jogo, gente. Eu imagino que você que está me ouvindo, porque quer mesmo saber quem vence ou quem sairá vitorioso desta eleição. Então eu não posso aqui sair da meta, que é a análise pela astrologia conforme as influências do dia. E se for nesta direção, então eu quero que você entenda que eu falo sobre a desvantagem do momento astral e das vantagens de cada candidato a presidente, o que ele tem no dia da eleição. Não há partido, não há interesse político envolvido nisso, até porque não estou ganhando nada. Estou fazendo aqui na boa, viu? Diferente de muito vidente e gente por aí. Então, estou passando as informações corretas. É como se eu fosse elaborar uma progressão normal aí para qualquer pessoa. Então, vamos lá. O Sol de nascimento de Bolsonaro a 29 graus de Peixes e que exatamente neste dia está no mesmo grau junto de Júpiter que voltou ali no dia. Está voltando, voltou dali. E que exatamente neste dia, no mesmo grau. O que seria excelente, maravilhoso, se este planeta não estivesse em retrocesso, se não estivesse bravo, né? Não estivesse, sabe, lá remoendo alguma coisa, este senhor do universo, como o que menciono no vídeo publicado, se você quer saber mais sobre esse Júpiter, em agosto deste ano, onde eu falo sobre esse rebuliço político aí que nós teríamos e onde eu explico melhor esta questão do Júpiter. Para o caso de Lula, este mesmo Júpiter tem uma ação um pouco mais harmoniosa, mas sem grandes efeitos também, por isso está complicado. Pelo contrário, Júpiter é um bom aliado até nesse momento astral para ele,
Além do mais, Lula no dia 30 ele já saiu do inferno astral dele, porque ele já faz o aniversário aí nesta semana da eleição. Não se me engano, acho que é 27, né? Dia 27 de outubro. Então ele já saiu do inferno astral dele, e esse é um ponto muito positivo. Ele é de Escorpião e, além do mais, as energias estão todas, né, concentradas sobre este signo, que traz na sua simbologia a fênix, ou a águia, né, o renascer das cinzas. No momento da eleição, tem Sol, Vênus neste signo e Mercúrio chegando ali no mesmo dia, que oferece oportunidades boas. Bolsonaro, quando nasceu, tem Saturno em Escorpião, que está no momento com a própria ação desse planeta negativado, por ele estar em Aquário, em mau aspecto com este Saturno de nascimento de Bolsonaro. Numa simbologia mais profunda, para ele, o fantasma do passado está retornando à vida dele, incomodando muito, bem complicado mesmo. Acredito que muita coisa ainda que se sucedeu, aconteceu durante a campanha, a gente vai ficar sabendo tudo depois, gente. Aquela nuvem sombria que paira no universo e sobre nossas cabeças. Entenda como quiser. Estou passando aqui o análise astrológico. Por incrível que possa parecer, a eleição, pelo que se percebe, atrai grande polêmica, né? Envolve religiões, mas ela não definirá totalmente esta eleição. Pois pela revelação astral, influenciadores maiores são as mulheres, os jovens, especialmente estudantes, grupos associados com as diversidades de gênero e com uma grande parte das pessoas de meia idade. O machismo tóxico, aquele autoritarismo não prolifera. A configuração envolve assim medo, temeridade, mas não prolifera. É importante também saber que as decisões e resultados são marcados pelas estrelas fixas, em conjunto posicionadas num ponto de relevância. Então, neste âmbito, nós temos no mapa astral a estrela Menkab, a 14 graus de Touro, no mesmo ponto e grau junto de Urano, que está em retrocesso, né? E mostra de cara uma eleição cheia de perturbações, riscos e de provações, conspirações para provocar aí conflitos e desarmonia, né? E nós temos também uma outra estrela, numa ação e reação, como esta Menkab, ela está conectada a Urano, então é impossível evitar os efeitos nefastos. Surgem situações realmente catastróficas. E a estrela ela é localizada na mandíbula da constelação astral de Baleia, que tem no universo. No ponto que está, ela pode acionar o gatilho, intensificar aí algumas coisas bastante negativas. Mas nós temos uma outra estrela, né? Falando rapidinho, ainda tenho tempo para falar. Estou aqui na minha assistente perguntando, né? Tanto assunto, né? A estrela fixa Sheat, que está exatamente a 29 graus de Peixes, essa é muito importante, conectada no mesmo grau de Júpiter atual e com o Sol de nascimento de Bolsonaro, no dia da eleição. E como é um dos concorrentes à presidência, ela é de elevada importância a uma análise, e aí eu posso dizer que a conta chega. É só isso que eu estou dizendo aqui. Analisa como você quiser. Ou induz a uma tendência a acreditar mesmo que o destino quer pregar-lhe uma peça. E sobre aquela sensação de perseguição, um tanto abstrata, mas não é este o caso. Como está numa dupla influência, porque além de envolver o candidato, também o coletivo, o Brasil, porque é o dia da eleição, está nesse aspecto, por conta da eleição. Então é um enredo, gente, um tanto perverso, difícil, até para mim poder analisar assim completamente. Então, claro, não sou perfeita, pode não sair perfeito, mas a situação é mais ou menos essa. E essa estrela Sheat, plantada ali junto de Júpiter, que retrocede, ela impulsiona, e de fato é um ponto que dá nos nervos, forte, negativa, que tende a fazer um estrago lá no final. Então vamos prestar atenção, você fique quietinha na sua aí, né? Sinto muito, mas envolve aí esta situação com influências agravantes, porque está em quadratura com Marte em Gêmeos. Esse é o problema. Parece uma invertida, um reverso do destino e uma reviravolta que vem por aí. Então, essa astrologia, não vou muito falar de fatos, fatalidades, negatividades, que tenho ouvido muitos vídeos por aí de videntes, gente que se dizem ter o dom da paranormalidade, só anunciando desgraça. Fulano vai vencer, e o outro vai morrer de ataque cardíaco, o outro vai a óbito, outro vai... Então é muito chato isso, porque todos têm famílias
Então, se souber disso, me diga os números da Mega Sena que eu quero jogar. Essa é a grande verdade. Bom, vamos falar sério, né? É muita baboseira que tem por aí também, no meio, envolvendo os assuntos que eu atuo aqui, astrologia. Ninguém é trouxa. Então vamos com calma. Quanto ganhou para falar isso? Eu não estou ganhando nada. Todos estamos nesse momento no mesmo barco de passagem e nada é para sempre, nem mesmo a presidência, o posto de presidente, nada é para sempre. Então eu falo por mim, tá? Não estou aqui falando por ninguém, estou falando por mim, que em tempos críticos, de analisar, buscar e encontrar aquele fio de positividade para a superação. E poderemos assim entrar e retomar um caminho mais de harmonia, de paz, que é o que estamos precisando muito. E a democracia, né? Vamos ser democratas, vamos praticar a democracia, vamos respeitar o outro. E o que eu vejo para esta eleição são ensinamentos que vão ser deixados, revelações significativas e um resultado para o melhor. Eu acredito nisso. Outra coisa, ninguém engana ninguém o tempo todo, tá? E nada é para sempre, como eu disse. Júpiter é o planeta que dá o poder, mas ele também tira no tempo certo. A sentença com certeza já está lançada pelo universo. Então vamos votar, saber depois qual é o recado que este universo manda para todos nós para seguir a nossa caminhada. Boa votação, boa sorte para todos meus amigos e amigas. Não esqueça de se inscrever, gostou? Dê um like, compartilhe, fale com seus amigos. Estaremos aqui. Eu volto logo, logo. Beijos.